Olá, meus amigos, me chamo Amilcar Freitas, sou dentista e também professor nas áreas de prótese e dentística e quero fazer o convite para vocês ficarem comigo nesses próximos 40 minutos para conversarmos um pouco sobre cimentação adesiva na prática clínica. Eu estou aqui a convite da Dental Speed e da 3M para falar sobre esse tópico. Lógico, não tem como eu falar sobre cimentação no dia a dia clínico sem falar também sobre conceitos de cerâmica, os agentes que vamos utilizar, especialmente os tipos de cimento resinoso e os sistemas adesivos, e também sobre substrato. Já de antemão, eu gostaria de fazer o convite a vocês para compartilhar o nosso link para que o máximo de colegas possam assistir e acompanhar nossa discussão sobre esse tema que é bastante relevante na clínica diária. Então, sobre substrato, eu gostaria de enfatizar com vocês, antes de mais nada, que, dentro da filosofia de trabalho, devemos ser o mais conservador possível. E, quando conseguimos, durante a fase de preparos, preservar ao máximo o esmalte dentário, a tendência é termos restaurações com um melhor prognóstico, uma melhor longevidade, pois quando fazemos essa cimentação adesiva em um substrato de esmalte, o prognóstico é mais favorável, pela composição química e estrutural desse substrato. Em algumas situações, realmente teremos preparos mais invasivos, que perderemos o esmalte e a cimentação vai ser feita sobre dentina. Não quer dizer que não tenhamos a mesma longevidade como poderíamos ter com substratos em esmalte, mas temos que utilizar técnicas diferenciadas que é que vamos abordar no decorrer da aula. Então, dentro desses tópicos, vamos iniciar falando sobre os tipos de restauração cerâmica. É muito importante conhecermos a composição química e microestrutural da cerâmica para que a gente consiga fazer essa restauração cerâmica se unir quimicamente da maneira mais efetiva ao substrato dentário, seja ele esmalte ou dentina. Nessa imagem, vocês observam duas fotos realizadas com microscopia eletrônica de varredura dos dois tipos principais de cerâmicas. À esquerda, temos uma cerâmica que é composta tanto por fase cristalina, e essa fase é extremamente importante para o conhecimento da cerâmica, porque, de acordo com o tipo de cristal, que podem ser de 3 tipos, feldespato, leucita ou de silicato, temos um nome dessa cerâmica. Quando esse cristal é o feldespato, teremos as cerâmicas feldespáticas. Quando o cristal for leucita, teremos, consequentemente, as cerâmicas leucíticas. E, da mesma forma, o terceiro grupo de cerâmicas, que são as cerâmicas à base de silicato de lítio. Tem também uma outra parte, uma outra fase que compõe essas cerâmicas, que é a fase vítrea, constituída principalmente por dióxido de sílica. Em torno de 60% dessas cerâmicas vítreas é feita à base de dióxido de sílica. Essa fase vítrea, como o próprio nome diz, como se fosse vidro, ela é responsável pela translucidez e, consequentemente, pela estética mais natural dessas restaurações cerâmicas. Quanto maior a quantidade de cristais que não deixam passar a luz por através deles, temos cerâmicas mais opacas. Por outro lado, se temos uma quantidade maior de matriz ou fase vítrea, temos cerâmicas mais translúcidas. Quando temos cerâmicas com a maior quantidade de cristal, temos também cerâmicas com maior resistência mecânica. Nesse grupo da direita, podemos observar esse tipo de cerâmica, onde praticamente só temos a fase cristalina e não temos presença de fase vítrea, que seja considerável do ponto de vista estatístico. Por consequência, o que é que nós observamos? Se não temos fase vítrea, essas cerâmicas são pouco translúcidas, altamente opacas e, ao mesmo tempo, com elevada resistência mecânica. Dentro desse grupo, temos as cerâmicas à base de alúmina e de zircônia. Então, com esses 5 tipos de cerâmicas, feldespáticas, leucíticas e de silicato de lítio, cerâmicas de alúmina e de zircônia, temos aí uma apresentação que muitos livros falam que é a classificação laboratorial das cerâmicas. Da esquerda para a direita, vocês podem observar que vai aumentando também a resistência mecânica contra a fratura, pelos valores que vocês observam da resistência em megapascal para cada um desses tipos de cerâmica. E, ao mesmo tempo, essas cerâmicas são cada vez mais opacas e, por outro lado, menos translúcidas.
O que não quer dizer que uma cerâmica opaca não seja possível obter resultados estéticos satisfatórios. Em situações de substratos muito escurecidos, como dentes não vitais, que com o avançado tempo se tornaram muito escurecidos, ou mesmo aqueles dentes preparados que têm núcleos metálicos, muitas vezes, para obter uma estética satisfatória, nos valemos dessas cerâmicas mais opacas para mascarar, bloquear esse substrato escurecido. Por outro lado, se é possível fazer preparos mais conservadores, preservando o esmalte dentário, e quando esse substrato tem uma cor favorável, é muito interessante trabalharmos com as cerâmicas vítreas, pois elas são mais translúcidas e possibilitam uma melhor estética, maior naturalidade às restaurações cerâmicas. Isso tem muita relação também com as indicações. Se vocês observarem, nessas cerâmicas que são feitas prioritariamente por fase cristalina, a gente tem as indicações para situações em dentes posteriores, pois são menos translúcidas, menos estéticas, mais opacas e, ao mesmo tempo, também com maior resistência mecânica. Então, podemos utilizar para coroas unitárias posteriores ou para pontes fixas posteriores. Mas vejam também que não deixam de ser indicadas para coroas unitárias e pontes na região anterior, nas situações que eu falei para vocês anteriormente de substratos escurecidos. Já na esquerda, quando temos cerâmicas com fase vítrea, que se dizem cerâmicas vítreas, nesses casos, podemos indicar para todos os casos de resolução estética, como fragmentos, laminados cerâmicos, as lentes de contato cerâmicas, podem ser utilizadas quando tiver cristal de silicato de lítio para coroas anteriores e posteriores e até pontes fixas de até 3 elementos na região anterior. Vejam que essas cerâmicas vítreas, mesmo quando o cristal for de silicato de lítio, não podem ser utilizadas para pontes em região posterior, pois para esses casos precisamos de restaurações cerâmicas com maior resistência e aí normalmente vamos para cerâmicas à base de zircônia. Observem nessa imagem um caso clínico em que temos tanto substratos como nos dentes 21, 22, 23 em esmalte, com coloração favorável, onde podemos, na parte de baixo do slide, observar que vai ser colocada cerâmicas altamente translúcidas, onde vocês podem ver a translucidez, a luz passando através, especialmente da cerâmica na região mais de terço médio para incisal. Já nos elementos 11 e 12, que temos substratos escuros, então foi utilizadas cerâmicas bem mais opacas, mais leitosas. E nesse caso, são cópias de zircônia. Lógico, se eu quero, ao final, ter uma aparência estética na vestibular de todos os elementos cerâmicos, eu vou cobrir esses copings com cerâmicas mais translúcidas, do mesmo material que o outro. Por isso, é muito importante a gente ter interposto entre esses copos opacos e essas cerâmicas mais translúcidas, cimentos na cor que nós vamos selecionar de acordo com o que vamos aprender no decorrer dessa aula. Então, observem que, para um resultado estético satisfatório, como é o que obtivemos nesse caso, é importante ter o conhecimento da influência da coloração do substrato no resultado estético final, como podemos mascarar esse substrato através da adequada seleção do tipo de cerâmica que vai ser utilizado para cada caso e também como trabalhar os agentes cimentantes, os tipos de cimento resinoso numa coloração adequada de acordo com cada necessidade clínica. Todos esses fatores em conjunto vão ser extremamente importantes para se alcançar o sucesso clínico, não apenas do ponto de vista mecânico, funcional, mas também estético. Por isso, baseado no que nós conversamos, temos na parte superior o grupo que são as cerâmicas com matriz vítrea, que são também chamadas de cerâmicas ácidos sensíveis. Quando aplicamos ácido fluorídrico na superfície interna dessas cerâmicas, esse ácido ele vai fazer o gravamento superficial da fase vítrea apenas. O ácido não vai ter nenhum tipo de ação sobre a fase cristalina. Porém, sobre a fase vítrea, ele vai criar micro-retenções mecânicas que, após o tempo adequado de aplicação do ácido, esse ácido, na concentração ideal de 4 a 5%, deve ficar por 20 segundos quando forem cerâmicas de dissilicato de lítio e por até 60 segundos quando forem cerâmicas feldispáticas ou leucíticas.
Depois você vai lavar e secar, aplica por 1 minuto o agente de união bifuncional, que é o silano, deixa ele volatilizar no decorrer desse minuto, e depois aplica o sistema adesivo. De acordo com a espessura da cerâmica, para cerâmicas mais delgadas, você não tem a necessidade de fotoativar esse sistema adesivo, pode aplicar diretamente o agente de cimentação, o cimento resinoso, sobre o sistema adesivo, que foi bem espalhado sobre a parte interna da cerâmica, e ambos serão fotopolimerizados ao mesmo tempo, tanto o cimento como o sistema adesivo. Na parte inferior, temos um exemplo de como condicionar, como fazer o passo a passo para o condicionamento de cerâmicas não vítreas, aquelas que têm apenas fase cristalina, como no caso a zircônia. Aqui temos um copo de zircônia e, como não tem fase vítrea, não adianta passar ácido fluorídrico. Por isso, esse grupo é chamado de cerâmica ácido resistente. Nesse caso, o mais recomendado é aplicar o primer para a zircônia. Depois, aplicamos o sistema adesivo de escolha, vamos conversar mais a respeito nos próximos slides. Como essa cerâmica não deixa passar a luz, esse sistema adesivo, após a aplicação de um jato de ar, para afinar essa camada de adesivo e ao mesmo tempo evaporar o seu solvente, a gente vai fotopolimerizar por 20 segundos para depois aplicar o agente cimentante, um cimento resinoso que deve ter presa não apenas pela luz, mas também presa química, por isso deve ser um agente cimentante dual. Esse slide, ele resume muito bem o passo a passo para condicionamento dos dois grupos principais, cerâmicas ácido sensíveis e cerâmicas ácido resistentes, de acordo com os sistemas atuais convencionais que temos disponível no mercado. Porém, a gente vai entender um pouquinho mais, vou me aprofundar um pouco mais sobre os conceitos de adesão, antes de falar sobre os cimentos resinosos, para a gente ver o que tem de mais moderno e, ao mesmo tempo, mais simplificado para facilitar o seu dia a dia durante uma cimentação de todos os tipos de restaurações cerâmicas. Então, falando dos sistemas adesivos, é importante que a gente conheça aqui. Sistema adesivo deve ser um material geralmente líquido, não muito viscoso, que tem por função promover a união química entre dois materiais, que a gente chama de adesão, sendo capaz de transferir uma carga de um substrato para outro. Essa definição está no livro Restaurações Cerâmicas, do qual eu sou autor, e foi publicado nesse ano, no início de 2022. Se vocês observarem, com o avanço da indústria odontológica, as empresas do mercado odontológico, elas têm por objetivo facilitar o dia a dia do clínico. Então, se vocês observarem a classificação clínica dos adesivos, desde a década de 80 até os dias atuais, os sistemas adesivos estão sendo simplificados, reduzindo o número de passos necessários para fazer o condicionamento das superfícies, tanto cerâmica como substrato dentário. Na década de 80, se você quer um máximo de união química, um máximo de adesão, tínhamos como disponível os sistemas de 3 passos, em que o primeiro passo é o condicionamento com ácido fosfórico, 30 segundos para esmalte, 15 para dentina, seguido pela aplicação do primer e posteriormente do adesivo. Temos como exemplo o sistema Scott Bond Multipurpose da 3M. Com a evolução, na década de 90, a própria 3M ela uniu o primer com o adesivo num único frasco e temos o que até hoje temos disponível no mercado, o Single Bond 2. Porém, esse sistema adesivo ainda requer um condicionamento ácido prévio, tanto em esmalte como em dentina. Porém, já se reduziu um passo. Temos agora os sistemas de 2 passos. Nesse mesmo período, a empresa Kurarai, lá no Japão, ela também reduziu de 3 para 2 passos o sistema adesivo, porém de uma maneira distinta que a 3M fez. Eles uniram foi o ácido fosfórico com o primer, criando num primeiro frasco um primer ácido e depois o sistema adesivo no segundo frasco. Isso aconteceu com o lançamento do Clearfield EC Bond e isso só foi possível devido à incorporação do MDP, monômero de fosfato, na sua composição. Ainda temos um sistema de 2 passos, porém a vantagem de não aplicar o ácido fosfórico diretamente sobre o substrato dentário é que reduz a chance de sensibilidade pós-operatória e, ao mesmo tempo, a sensibilidade técnica, pois o dentista, sem ter a necessidade de aplicar e de fazer o condicionamento ácido,
essa secagem do substrato dentário é muito sensível à técnica realizada pelo dentista. Às vezes ele pode secar demais ou secar de menos, deixando a superfície excessivamente úmida. Por isso, esses sistemas autocondicionantes facilitaram um pouco a vida do dentista. Na sequência, já nos anos 2000 para atualmente, aproveitando essa tecnologia MDP, a 3M colocou no mercado o adesivo Single Bond Universal, passo único. Tanto o ácido, como o primer, como o adesivo estão no único frasco, sem necessitar o condicionamento ácido diretamente sobre o substrato dentário, ou seja, ainda não era mais necessária a técnica úmida de adesão. E agora, mais recentemente, a evolução desse sistema adesivo é o Scott Bond Universal Plus, que, quando utilizado em associação com esse cimento novo Relayex Universal, a gente tem diferentes possibilidades. Tanto fazer uma cimentação adesiva convencional, com condicionamento do substrato dentário, quando você necessitar máxima adesão em substrato do tipo esmalte, ou também quando você desejar, em outras situações, com o mesmo conjunto, sistema adesivo com Relayex Universal, fazer uma cimentação autoadesiva, sem necessitar o condicionamento desse substrato. Então, falando dos agentes cimentantes, da própria empresa 3M, temos vários tipos de cimentos resinosos ainda hoje no mercado. Isso é para confundir o dentista? Não, cada um tem sua indicação específica. Se vocês observarem na imagem, temos 4 tipos de cimentos. Em verde, o Relayex Ultimate, preto, o Relayex Veneer, laranja, o Relayex RC, e em amarelo, o Relayex U200. O Relayex Veneer, ele se distingue dos outros 3 porque ele apresenta apenas uma pasta base, que é polimerizada pela ação da luz. Os outros 3, verde, amarelo e laranja, se vocês observarem, tem 2 tubos, que é onde contém a pasta base e o outro tubo que contém a pasta catalisadora. Portanto, tem uma presa química. Como também são polimerizados por ação da luz do fotopolimerizador, podemos dizer que são cimentos duais, ao contrário do Relayex Veneer, que é um cimento exclusivamente fotoativado. Ele é assim, pois para a cimentação de laminados, que é a indicação específica dele, isso facilita no controle do tempo de polimerização do cimento, como também da seleção da cor do cimento. Porém, muitos alunos me perguntam: professor, não teria um cimento que funcionasse para o maior número de situações possível? Um cimento camaleão ou um cimento coringa? Então, recentemente a 3M lançou o cimento Relayex Universal. Quando usado em conjunto com Scott Bond Universal Plus, que é um sistema adesivo autocondicionante, podemos utilizar esse conjunto tanto para cimentações convencionais com condicionamento total ou seletivo de esmalte, como também para cimentações autoadesivas, sem a necessidade de condicionamento do substrato, aplicando diretamente o cimento, que também funciona como autoadesivo. Daí a sua nomenclatura ser universal. Vamos conhecer um pouquinho mais desse novo produto que está disponível no mercado. Ele é um cimento resinoso de cura dupla, tanto presa química como presa pela ação da luz do fotopolimerizador e, portanto, pode ser utilizado em praticamente todas as indicações, tanto adesão convencional, com condicionamento total ou seletivo do substrato, mas também para cimentações autoadesivas. Ele apresenta uma elevada estética, pois o cimento tem uma estabilidade de cor excelente. Ele vem em 4 cores diferentes: cor translúcido, A1, A3 e opaco branco. E todas essas cores apresentam fluorescência similar aos dentes naturais. Os estudos realizados até então mostram que mais de 99% dos pacientes não apresentaram nenhum tipo de sensibilidade pós-cimentação, especialmente por você ter essa versatilidade de usar esse conjunto tanto para cimentações autoadesivas em casos de substratos de dentes vitais que têm maior risco de sensibilidade, ou quando você quiser máxima adesão em nível de esmalte, pode fazer o condicionamento convencional, total ou seletivo de esmalte. Esses 2 componentes juntos permitem procedimentos simplificados,
Se você tinha uma grande variedade de 4 cimentos de uma mesma marca, agora você pode reunir tudo numa única marca, num único produto. Pode ser usado em praticamente todos os materiais de sistemas cerâmicos. Então, se você tem uma restauração cerâmica com fase vítrea, seja uma feldspática, seja um de silicato de lítio, como IMEX, você pode fazer a cimentação com esse material sem nenhum problema. Se tem uma cerâmica ácido resistente, como a zircônia, pode utilizá-lo também. Tem coroas metalocerâmicas, pontes metalocerâmicas, também pode utilizar esse cimento. E ainda para restaurações de resina, especialmente aquelas resinas indiretas confeccionadas fora da boca e que precisam ser cimentadas sobre o preparo. Você também pode utilizar o RelyX Universal. E aí vocês me perguntam, e a força de união realmente funciona tanto quando ele é utilizado de maneira convencional, como também como autoadesiva? Então, vou mostrar alguns estudos que demonstram a eficácia desse produto. Então, no ano de 2020, esse trabalho publicado na Dental Advisor mostra que ele apresenta resultados satisfatórios, quando eu digo ele, o RelyX Universal, tanto em dentina como em esmalte, tanto na técnica autoadesiva, onde, sem necessitar a utilização do sistema adesivo previamente, ele apresentou resultados de união superiores a outros sistemas que são atualmente comercializados no mercado mundial, e quando utilizado na técnica convencional, com auxílio do adesivo prévio à aplicação do cimento, apresentou resultados similares ao tipo de cimento resinoso mais utilizado, por exemplo, nos dias de hoje, para a cimentação de laminados cerâmicos. Esses resultados foram satisfatórios também em esmalte, tanto quando se utilizou a técnica autoadesiva, como quando se utilizou um adesivo previamente ao cimento resinoso. Na coluna da direita, você observa que os resultados são satisfatórios para a adesão desse cimento resinoso, tanto quando temos cerâmicas não vítreas, como a zircônia, como também em cerâmicas vítreas, como nesse caso do sistema IMEX CAD. Então, podem confiar os resultados, todos os estudos laboratoriais e acompanhamentos clínicos têm se mostrado satisfatórios até então. Vou mostrar para vocês como utilizar em 2 casos que eu realizei, um caso inicialmente de um único elemento unitário e não necessariamente mais simples, pelo contrário, eu acho que esses casos unitários com severa alteração de cor são os casos mais desafiadores na clínica diária, e posteriormente no caso de arco completo, onde a gente vai fazer um aumento de dimensão vertical de oclusão com diferentes tipos de substrato, dentes com colorações diferentes, cor favorável, desfavorável, e ainda implantes, como vocês podem observar nessas fotos. O primeiro caso é um paciente que necessitava uma restauração de coloração mais satisfatória no incisivo central direito, elemento 11. Esse dente tem um histórico de trauma desde a infância, passou por vários procedimentos prévios, desde tratamento endodôntico e múltiplas restaurações de resina que foram sequencialmente substituídas, até que o paciente procurou por uma restauração indireta em cerâmica. A nossa estratégia restauradora, já que o dente não apresentava vitalidade, estava com tratamento endodôntico, foi fazer um preparo do tipo coroa total, criando um espaço de 2 ou mais milímetros desde a terminação cervical para a gente fazer uma dupla cimentação. Se eu tenho um substrato com cor altamente desfavorável, eu não quero que essa cor se reproduza na coloração da restauração final. Por isso, eu preciso inicialmente escolher uma cerâmica, no caso, um coping, que me permita bloquear, mascarar esse substrato escurecido. Então, temos um coping de zircônia, que é bem opaco, não deixa passar a luz, nem ter influência a cor do substrato no resultado estético final do caso. Porém, eu também quero ter translucidez. Por isso, por sobre esse coping opaco, fizemos uma faceta laminada com 0,5 milímetros de espessura, com cerâmica vítrea, que possibilita translucidez e, ao mesmo tempo, o cimento que vamos selecionar na cor do paciente para a cimentação desse caso tem influência na cor final da restauração estética. Então, durante a fase de preparo, criamos o espaço necessário
para essa dupla restauração, tanto o coping opaco como a faceta translúcida. Foi um preparo clássico para a coroa total, dando 2 milímetros de espaço desde a terminação cervical, deixando o terno todo em dente. Esse preparo foi bem acabado, com todos os ângulos internos arredondados, bem polidos. E assim moldamos e confeccionamos no laboratório Romanini 2 restaurações para o mesmo elemento dentário. O coping em zircônia, que foi cimentado utilizando o Relayex Universal pela técnica autoadesiva, sem necessidade de condicionamento prévio do substrato, porque além da retenção adesiva, vamos ter também retenção mecânica, já que é um preparo para a coroa total. Por outro lado, para cimentação da faceta laminada, aí a gente precisa de uma resistência adesiva eficaz. Então, nesse caso, nós optamos pelo condicionamento tanto do substrato dentário, como também da restauração cerâmica. A restauração cerâmica é condicionada com ácido fluorídrico por 20 segundos na sua face interna, depois é aplicado o agente adesivo e depois a aplicação do agente cimentante. Não tem necessidade de polimerizar o adesivo antes da colocação do cimento, pois essa faceta é translúcida, tem matriz vítrea e deixa passar a luz. Portanto, tanto o adesivo como o cimento serão polimerizados simultaneamente. Esse cimento, a coloração dele tem influência na cor final da restauração protética. Por isso, é recomendável utilizar pastas de prova da cor, são as pastas Try-In, que têm as mesmas cores, tanto translúcida, B-meio, A1, A3, WO, para ver o que fica melhor. Então, a gente faz essa seleção da cor do cimento antes do isolamento e depois procedemos ao condicionamento da cerâmica, como vocês viram, passo a passo anterior, para depois remoção dos excessos do cimento, polimerização e aí o resultado final com a coloração extremamente satisfatória, simulando os dentes adjacentes. Como eu falei, esse agente de cimentação Relayex Universal, ele é extremamente versátil, especialmente para casos com diferentes tipos de substratos. Sejam unitários, como no caso anterior, que tínhamos tanto cerâmicas ácido sensíveis como ácido resistente sendo cimentadas, como nesse caso. Esse paciente, que também é um dentista, ele tinha perda de dimensão vertical de oclusão, então, seguindo todo o fluxo de trabalho, foi realizada uma moldagem inicial para ter um modelo com enceramento de diagnóstico, onde fizemos um ensaio restaurador, que chamamos de mockup, e observamos a necessidade de aumentar a dimensão vertical de oclusão. A DVO desse paciente foi aumentada em 0,5 milímetros nos dentes posteriores, o que corresponde a aproximadamente dentes anteriores 1,5 milímetros mais longos. Fazemos o ensaio restaurador, não só o profissional, como também o próprio paciente aprova do ponto de vista estético e funcional, e a partir daí vamos para os preparos orientados por guias. Esse é o conceito básico de planejamento reverso em reabilitação oral, onde a gente vai criar o espaço para a restauração cerâmica a partir do formato final da restauração, que nós provamos previamente através do ensaio restaurador. E as cerâmicas, após a moldagem dos preparos, vêm com o mesmo formato do enceramento diagnóstico previamente aprovado pelo paciente. Com isso, temos previsibilidade estética e funcional. Não corremos o risco de, após a cimentação, o paciente estranhar, por exemplo, que os dentes estão no formato insatisfatório para falar, para mastigar e todas as funções normais que ele vai usar. Observem que temos tanto restaurações translúcidas nos dentes anteriores de canino a canino, como também em todo o hemiarco posterior com tabletops, lâminas, onlays e overlays extremamente delgadas e coladas em esmalte nos dentes posteriores. Mas temos também nos incisivos central e lateral 21 e 22, como também uma coroa na região do elemento 26, dentes com maior invasividade durante os preparos, e nesse caso foram utilizadas cerâmicas ácido resistentes. Para todos os casos, se eu posso utilizar um único tipo de agente cimentante e sistema adesivo, é o ideal. E assim foi realizado. Então, antes do isolamento, foi selecionada a cor do cimento, com as pastas de prova, as pastas Try-In, selecionamos a cor do cimento.
Então, realizamos o isolamento absoluto de todos os dentes anteriores e posteriores. Observem que temos alguns elementos onde os preparos são mais invasivos, pois apresentavam-se com maior comprometimento anteriormente aos preparos. Então, temos premolares que os preparos estão completamente em nível de esmalte, enquanto que no outro hemiarcos temos premolar que também vai receber restaurações faciais do tipo onley, porém com a dentina mais profunda exposta. E nesses casos, evitamos fazer condicionamento total da superfície dentária, para evitar a sensibilidade pós-cimentação. Então, vocês vão ver nesse vídeo a seguir que os dentes anteriores de canino a canino, onde tem substrato escurecido, a estratégia restauradora foi a mesma do caso anterior. Cimentamos um coping opaco para depois, e esse coping foi cimentado pela técnica autoadesiva, e depois cimentamos sobre ele facetas laminadas, extremamente translúcidas, delgadas, pela técnica de adesão convencional, aplicando ácido e adesivo sobre o substrato onde está sendo cimentado. Já quando chegamos na região mais posterior dos premolares, observem que vai ter regiões em que temos o remanescente ainda vital, porém com a dentina profunda exposta. Nessas situações, minha opção é pelo condicionamento seletivo em esmalte apenas, sem fazer o condicionamento, sem fazer o gravamento ácido sobre essa dentina mais profunda, para evitar a sensibilidade pós-cimentação. Para isso, temos um agente adesivo autocondicionante, como o Scott Bond Universal Plus, que vai ser aplicado tanto sobre as bordas, sobre as margens esmalte, como na dentina mais profunda, e posteriormente vem a restauração cerâmica com o Relax Universal. Já quando é possível, preparos mais conservadores, como no outro hemiarco desse mesmo paciente, e o preparo está todo em esmalte, então eu faço o condicionamento ácido total do esmalte para a posterior aplicação do sistema adesivo, e por fim vem a restauração cerâmica já condicionada, todo aquele passo a passo que vimos anteriormente, com cimento Relax Universal. Aqui vocês observam uma imagem intraoral final após a cimentação e a remoção do isolamento na sessão de controle, uma semana depois. Tem um desnível do zênite gengival, é uma limitação do caso desse paciente, porém, como o sorriso dele é baixo, não interferiu na estética do sorriso final desse paciente. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Me coloco à disposição para tirar dúvidas. Então, aí vocês têm meu contato, tanto por e-mail como minha rede social. Podem mandar mensagem no direct. Agradeço mais uma vez o convite da Dental Speed, da 3M, e a presença de vocês comigo até esse momento. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço. Até a próxima.